Olá, meus irmãos, que o Altíssimo abençoe a todos grandemente. Meus irmãos, eu quero hoje trazer uma mensagem aqui para o canal Explicando a Nova Aliança, falando sobre o que está escrito no verso 17 de Romanos 10. Esse verso, ele é muito repetido de forma enganosa, de forma distorcida por muitas pessoas que, por não entenderem o plano de salvação do Criador, deturpam a sua mensagem e acabam sendo pessoas que são contrárias ao plano de salvação, sem perceberem. Estão apenas repetindo o que aprenderam e com isso estão sendo inimigas da cruz de Cristo, não deixando o Espírito Santo do Pai trabalhar, fazer o seu trabalho de fato, porque foi para isso que o Pai concluiu o seu plano de salvação no madeiro, para liberar o Espírito Santo à humanidade toda, para que todos pudessem ouvir a sua voz, literalmente no seu ouvido pela fé, como Abraão ouviu, como os profetas ouviam, como o Salvador ouvia, como os discípulos passaram a ouvir. Por isso se tornaram apóstolos, porque receberam a luz, deixaram de ser tolos, e assim o Pai quer que a humanidade seja. Pessoas que deixam de ser tolas, que deixam de viver em trevas, porque agora estão sendo iluminadas pelo seu Espírito Santo, pela sua voz. Essa voz que Paulo fala aqui em Romanos 10, que é aquela que se a gente ouvir, a gente se salva, que é a palavra do Pai. Uma pena que muitas pessoas, por não compreenderem o plano de salvação, pegam o livro Bíblia e, por estarem ali repetindo as palavras que estão naquele livro, contando as histórias que estão nele, acreditam que quem está ouvindo a palavra de Deus e assim elas vão aumentar a fé e com isso trazem muitas pessoas para os seus templos, fazendo dinheiro em cima disso. E aí o porquê que não compreendem? Porque estão fermentados pelos lobos, pelas serpentes que crucificaram o Salvador para viver da herança, como o Salvador disse lá em Marcos 12 que eles fariam: vocês me matarão para viver da minha herança. Leia a parábola da vinha para você ver quem eram aqueles homens, os agricultores lá que ele fala. Aqueles homens eram os líderes religiosos que o mataram para viver de sua herança e conseguiram manipular a verdade, impedindo que o Espírito Santo agora fosse o nosso guia, o nosso mestre, o nosso tutor, como o Salvador falou em Mateus 23, para que eles continuassem sendo os mestres, os tutores, os rabis, coisa que o Salvador tirou eles dessa mordomia, lá na parábola dos mordomos: vocês não serão mais os meus mordomos. Por que que eles não falam isso nos templos, os líderes religiosos? Muitos não sabem, não entendem que eles não eram para ter mais essas funções. Por quê? Porque agora o Espírito Santo é para ser o nosso mestre, o nosso tutor. Não foi isso que o Salvador falou em Mateus 23? Não queiram mais ser mestres, tutores, rabis, porque um é o vosso mestre, o vosso tutor, o vosso rabi, que é o Espírito Santo do Pai. Quando ele fala o Cristo ali, ele está se referindo à unção que nele estava. Ele fala: o Cristo será a vossa cabeça. Então as pessoas hoje têm tido os homens como mestres ainda, tutores, rabis, porque não compreenderam o plano de salvação. Por quê? Porque está tudo deturpado, fermentado e precisa haver uma renovação de entendimento na mente das pessoas para compreenderem isso. Aqueles que estão hoje ocupando a cadeira de líderes, eles apenas estão ensinando para as pessoas aquilo que outras pessoas viveram, contando histórias de outras pessoas. E a humanidade está na segunda, terceira pessoa, mas o Salvador, o seu intuito ao ser trazido para a terra, que é o Espírito Santo do Pai, é para nos salvar da dor. A dor do quê? De não ouvir a voz do Pai, cujo perdemos o seu contato no Éden. Se a humanidade voltar a ouvir a voz do Pai no seu espírito, no seu entendimento, ser um com Ele, buscar a Ele em espírito, automaticamente vamos nos curando, libertando-nos uns aos outros, tornando-nos pessoas transparentes para com o próximo, não escondendo nada de ninguém, porque esse é o papel do Espírito Santo, nos convencer do nosso pecado, para que a gente possa se relacionar com o Pai. Porque o Pai não aceita se relacionar com pessoas que estão com uma vida obscura, com uma vida enganosa. Dá para entender isso? Só que muitos se beneficiam desse pequeno trecho onde Paulo fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a voz do Pai, que não é nem a voz, né? Está escrito a palavra de Deus, justamente para que se atrele a palavra ao livro Bíblia. E aí fica a humanidade toda deixando de ser o papel principal, deixando de ter a experiência como Paulo teve, como os discípulos tiveram, como os profetas tiveram, para ficarem indo atrás de homens que se colocam como seus líderes
e elas ficam ali ouvindo historinhas de outras pessoas e não passam a ser de fato a história. Quando no Apocalipse fala que a besta se levantou e a humanidade se prostrou a ela, e ela matou a todos os justos, ela matou a todas as testemunhas do Salvador, ali está se referindo à verdade que foi destruída. Porque a verdade estava nos discípulos, estavam com aqueles que tinham renovado seu entendimento, que tinham compreendido. Como lá em Atos 5, começaram a vender tudo o que tinha para ter uma verdadeira comunhão. Quando matam essas pessoas, matam com eles a verdade que foi plantada em seu entendimento. E o Pai tem levantado agora os seus remanescentes para falar essa verdade que está pisada, que homens estão se beneficiando dela. Como, por exemplo, pegar um verso desse que Paulo falou e trazer para que ouvir a palavra de Deus é ir para um templo, para um culto, isso é uma blasfêmia, manter as pessoas em trevas, na escuridão. Se o ser humano de fato nascer do Espírito, acordar, todas as correntes caem por terra, todas as grades caem no chão, porque não precisará mais de grades, o ser humano passa a buscar o Pai em Espírito, e todo esse sistema que foi criado para cobrir a falta do ser humano, aonde muitas pessoas ganham muito dinheiro por causa que o ser humano está morto nos seus pecados. Os abutres têm vivido da morte das pessoas espiritualmente. Quando as pessoas acordam, esses abutres passam fome, e é por isso que não se deixa o ser humano acordar, porque se acordar, passamos a voltar para o paraíso, e foi para isso que o Espírito Santo veio, porque o ser humano ouvindo ao Criador novamente, ele passa a voltar para o paraíso. Tudo vai voltando a ser como era antes, um paraíso. Por que não está dessa forma? Porque o ser humano está distante do Criador. E a gente se ilude, achando que porque a gente passa no centro de uma cidade, tem uma praça bonita, toda arborizada, toda colorida, a gente pensa que, nossa, olha que lindo, isso foi pago. Isso não foi de coração, não foi por amor, a esposa cuidando daquilo que lhe foi entregue, não. Ali é a prefeitura que pagou alguém para fazer, ninguém faria de graça. Só é de fato pelo Espírito Santo quando é gratuito, quando é por amor que as pessoas cuidam da natureza. É necessário tirar as escamas dos olhos e enxergar que muitas pessoas só estão ajudando umas às outras porque são assalariadas, senão não fariam. Tem muitas pessoas idosas que, se não fossem os asilos que recebem ali altos valores para cuidar deles, eles estariam jogados às traças. Tá bom, meu irmão, mas o que isso tem a ver com o que Paulo falou em Romanos 10? Tudo. As pessoas não saem dos templos porque acreditam que lá estão aumentando a sua fé. Na verdade, eles estão ali aumentando no máximo o conhecimento em uma história ou outra que tem no livro Bíblia. Ficam conhecendo um pouco melhor a história de Abraão, de José, a história do apóstolo Paulo, passam a entender um pouco o andar do Salvador aqui na terra, o que ele fez, mas isso não é aumentar a fé. Aumentar a fé é ter um relacionamento cada dia mais íntimo com o Espírito Santo do Criador. Não confunda aumentar a fé com aumentar conhecimento. Conhecimento é uma coisa, fé é outra. Fé é prática, é vida, fé sem obras é morta. Então você se relacionando com o Criador a cada dia mais, a sua fé vai aumentando, e isso acontece numa intimidade, onde ele fala com você, você o ouve. É por isso que nesse verso 17 de Romanos 10, Paulo não está falando sobre você aumentar a sua fé ouvindo a palavra, sendo a palavra que está no livro Bíblia, primeiramente. Ele não está falando de você aumentar a sua fé indo para um templo para ficar ouvindo um homem contar a história de outras pessoas. Se isso fosse de fato verdade, pelo tanto de pessoas que se dizem evangélicas ou crentes que existem no mundo, era para no mínimo a gente sentir um pouquinho mais de gosto, de prazer de viver nesse mundo. Mas não é isso que acontece. Se você ler o verso 18, a sequência de Romanos 10, 17, Paulo fala assim, ó: não ouviram, porventura não ouviram, ou seja, não ouviram o quê? De quem que ele está falando? Ele está falando aqui sobre o povo judeu. Paulo aqui está falando com o povo judeu que ouviram a palavra do Pai, mas não conseguiam unir a fé. Por isso que ele está falando que a fé vem pelo ouvir, mas o povo judeu ouviu, e mesmo assim não deu valor. A palavra do Pai foi divulgada, foi falada. Ele fala no contexto que Moisés recebeu a palavra do Pai.
para dar ao povo. Entregou essa palavra, olha, Moisés, verso 5, descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer essas coisas vai viver por elas. Ou seja, Moisés recebeu a palavra do Pai, entregou para o povo judeu, e mesmo assim o povo judeu, mesmo ouvindo, não conseguiam atrelar a fé, não conseguiam fazer o que era correto. Por isso que na sequência ele fala aqui que o Pai colocaria ciúmes. O Pai colocaria ciúmes entre o povo judeu e o povo que não é judeu. Por quê? Porque o povo que não é judeu, que é a prostituta, a meretriz, lembra que o Salvador falou lá em Mateus 21, para os líderes religiosos? Lá ele fala no verso 31, que os publicanos e as meretrizes entrariam diante deles, na frente deles. Eles iriam ver os publicanos e as meretrizes entrando no reino primeiro que eles. Porque isso significa o quê? Que o povo não judeu ouviria a voz do Pai no seu espírito, no seu entendimento, e fariam o que é correto muito mais do que o povo judeu. A gente não tem noção disso porque quem está no controle de saber quem está fazendo o que é certo e quem está fazendo o que é errado é só o Criador. Mas naquele grande dia vamos perceber que aqueles que receberam a palavra para fazer o que era justo, o que era certo, literalmente ali na pedra, numa forma arcaica que o Pai criou para falar com o homem, porque a forma verdadeira é em espírito. Mas ele colocou na pedra, ele trouxe homens para instruir, para falar. Essas pessoas não entraram no reino, mas aqueles que não tiveram nada disso conseguiram entender a mensagem e passaram a ouvir o Criador no seu entendimento, no seu espírito, e fazer o que é certo, ter o Espírito Santo como seu guia, como seu mestre, como seu tutor, não mais aos homens, entendendo o plano de salvação, mesmo que muitos de forma sem conhecer literalmente o plano, às vezes no dia a dia ali agindo conforme o Espírito Santo ordena. É isso que conta para o Pai, não é conhecimento. Que o Eterno abençoe a todos grandemente. E nunca mais acredite em um homem que diz que você tem que ir para um tempo para ouvir a voz de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a voz de Deus e é lá que você vai ouvir, porque esse homem está mentindo para você. A ordem do Salvador foi ide e anunciai o Evangelho. Não é vinde para ouvir para você poder ter fé. Não é vim para ouvir, porque isso virou um comércio. As pessoas agora vão para esses lugares para ouvir uma mensagem que foi vivida por outras pessoas, acreditando que isso aumenta a fé dela, mas na verdade ela está simplesmente sendo uma peça na engrenagem da besta para manter as pessoas mortas, acreditando nisso tudo. É isso que a besta fez e é isso que a besta continua fazendo, pegando a mensagem do Criador e pisando sobre ela, fermentando para que as pessoas não entrem, não encontrem a porta. A porta é estreita, para você encontrá-la não é fácil, é muito fermento. Mas quando você encontra, você entra por essa porta e você é aceito perante o Pai. Que o Eterno abençoe sua vida grandemente. Ouça aí o que os líderes falam sobre esse verso, um pouquinho só. Que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra. Agora entenda, cada vez que eu ouço a palavra está intensificando a minha fé, porque a fé vem pelo ouvir. Então cada vez que eu escuto uma palavra como essa, a palavra está alimentando a minha fé, ela está edificando o meu espírito, porque a fé vem pelo ouvir. Então cada vez que eu paro para vir à igreja, eu ouço a palavra, e a palavra, ela alimenta a minha fé. Você percebeu que esse cão guloso se beneficiou do que Paulo falou? Cada vez que eu venho à igreja e ouço a palavra, ó, vir à igreja não é ir e anunciar, é vir. As pessoas têm que vir para ouvir, aí elas vão aumentar a fé. Isso é blasfêmia, isso é mentira. Lembre-se, no verso 18 ele fala, e porventura não ouviram, ouvir a palavra, e porventura não ouviram. Ele está falando do passado, o povo judeu ouviu e não pôs em prática o que ouviram. Paulo aqui em Romanos 10 não está falando de hoje, ir para um tempo para ouvir a palavra e aumentar a fé. Ele está falando do passado, do povo judeu que ouviu e não conseguiu praticar o que ouviram. Eu quero deixar uma palavra para o teu coração que está lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz assim: a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Significa que se você cerca a sua vida com mensagens, com conteúdo bíblico, a sua fé vai ser edificada. Você conseguiu perceber a blasfêmia, a mentira, o engano, o fermento que eles fazem? Espero que sim. Que o Eterno abençoe sua vida grandemente.